audiência, desejando a todos um excelente retorno desse recesso forense, com os votos sinceros de que esse ano seja marcado por paz, serenidade, prosperidade e justiça com humanidade, que são virtudes indispensáveis à função jurisdicional e que Vossa Excelência, doutor Samuel, sempre as exerce com muito zelo e dedicação. Sabemos todos nós, doutor Rodrigo, que a audiência de custódia ela não é, de fato, um espaço de confirmação automática do cárcere, mas é um ato constitucional de contenção do poder punitivo, conforme as regras do CNJ, tratados internacionais. Aqui o juiz ele é chamado para analisar não apenas o fato, mas a pessoa, o contexto e a adequação da prisão à realidade concreta. E neste caso, em apreço, como Vossa Excelência, doutor Rodrigo, muito bem já sedimentou, a prisão ela não resiste a uma análise técnica, médica e jurídica minimamente rigorosa, devendo, portanto, sucumbir. E aqui eu destaco alguns trechos para não tomar o tempo de Vossas Excelências, mas que existe também uma análise aprofundada e com muito cuidado. Consta nos autos, como muito bem também relatado pelo ilustre promotor que me antecedeu, um laudo médico que é subscrito por um profissional habilitado, que atesta que o flagranteado é um jovem de 21 anos, portador de esquizofrenia, possui surtos psicóticos recorrentes, classificados sob os códigos aí da CID F20 e F23, estando em acompanhamento pelo CAPS, mas também com indicação expressa, conforme o laudo, de internação psiquiátrica urgente em unidade específica. Trata-se de uma prova técnica idônea que não pode ser ignorada ou relativizada. E, portanto, Excelência, com o meu pouquíssimo conhecimento de medicina legal, mas do ponto de vista médico-legal, a esquizofrenia ela é um transtorno grave que é caracterizado pela perda ou grave comprometimento do juiz da desorganização do pensamento, impulsividade também não finalística, comportamento errático e desconexo, incapacidade episódica de autodeterminação ou de autocompreensão quanto ou acerca da licitude do ato. Portanto, um surto em que o indivíduo ele não age com a racionalidade penal, mas sob o comando de alterações neurobiológicas muito profundas. Além disso, a defesa anexou aos autos documentos médicos que comprovam que ele faz uso de medicação psiquiátrica de controle especial, entre elas olanzapina de 5 miligramas, que é um antipsicótico que tem como efeitos aí a tentativa de redução de delírio, de alucinações e de agitação psicótica no indivíduo, além de outros efeitos adversos como sedação, lentificação psicomotora e prejuízo cognitivo transitório, todos os efeitos explicados na bula do medicamento. Há também o conhecido diazepam, 10 miligramas, que tem ação ansiolítica e sedativa e possui, entre seus efeitos também, um prejuízo da atenção e risco de abstinência se ele for suspenso de maneira abrupta. E como foi revelado aqui por parentes do flagranteado, por vezes ele deixou de tomar o medicamento ainda contra a indicação médica. Além desses, o clonazepam, outro medicamento também de uso controlado. Esse esquema medicamentoso ele evidencia um quadro psiquiátrico muito grave, Excelência, e que exige, então, a atuação de um ambiente terapêutico, monitoramento médico e continuidade de tratamento. Então, quanto ao ponto da legalidade do auto de prisão em flagrante, concordo com as palavras também do ilustre promotor de justiça, e não há, neste ponto, nenhum ataque por parte da defesa quanto à legalidade. Mas é importante verificar que a capitulação, ela também não se sustenta juridicamente, porque alguns daqueles fatos que teriam em tese sido cometidos com violência ou grave ameaça, não há comprovações, indícios mínimos de autoria ou materialidade. Não houve lesão, não houve laudos, não houve exames periciais, não houve subtração mediante coação. O único bem efetivamente subtraído foi uma bicicleta, e isso sem adentrar no médico, ao médico, mais importante, porque isto por si só, já afastaria os requisitos do artigo 313 quanto à possibilidade de se decretar a prisão preventiva. Embora homologado o flagrante, o caminho que me parece natural aqui seria de fato da concessão da liberdade provisória, porque o fato não se subsume às hipóteses do artigo 313, pena máxima de 4 anos, ele não se enquadra, portanto, no artigo 313, inciso 1. E a prisão preventiva, portanto, aqui seria juridicamente inadmissível.
E por fim, então, Excelência, além de pleitear isso, mas diante dessa prova médica robusta, a defesa ela requer expressamente a instauração do incidente de insanidade mental nos termos do artigo 149 seguinte do CPP, isto porque, com a reforma do CPP, o artigo 3º-B, ele atribui ao juiz de garantia da Vossa Excelência a competência para deliberar de pronto sobre medidas estruturais nessa fase pré-processual, o que inclui a proteção dos direitos fundamentais do investigado. Então, prosseguir com a persecução penal neste momento, sem antes avaliar a imputabilidade ou não, seria, ao sentir da defesa, violar o devido processo legal substancial. E por tudo isto que foi fundamentado e aquilo que foi documentado, fazendo coro ao pleito do ilustre promotor de justiça, mas tão somente discordando humildemente um dos pontos, por acreditar que a monitoração eletrônica seria uma medida por demais invasiva. Todas as cautelares, sabemos nós, são medidas que de alguma forma atingem a liberdade, em maior ou menor rigor. Em maior rigor a prisão, em menor rigor outras medidas diversas. Mas o monitoramento eletrônico é aquela que mais se aproxima, em termos de gravidade, da própria prisão preventiva. Mas, para além disso, há também uma repercussão social no uso da tornozeleira eletrônica, porque nós sabemos que isso acaba maculando a imagem do seu portador, de modo que é taxado como criminoso, condenado antes mesmo de iniciar um procedimento, tão somente por portar tal aparelho. Entendo que nesse caso em específico não seria necessário a aplicação da medida de monitoramento eletrônico, em virtude, inclusive, da vida pregressa do sujeito, e que foi aqui também já reconhecida pelo ilustre representante do Ministério Público. Portanto, o que a defesa requer é a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas, a instauração do incidente de insanidade mental, e nomeando como curador ou a sua irmã ou a sua mãe, e o imediato encaminhamento também à rede de saúde mental, conforme a indicação médica, né? Sabemos então todos, Excelência, com a reflexão de espírito, que a justiça que ignora a dor, ela transforma a lei em castigo. E a justiça que reconhece a humanidade, ela transforma o direito em cuidado. É isso que nós pleiteamos a Vossa Excelência. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor.